Senhor me deu, aleluia, uma palavra para o meu e o teu coração. Por esse nome de Jesus Cristo, abra as vossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao qual escreveu Dr. Lucas, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, e Deus falará conosco. Quem veio aqui para ouvir Jesus falar? Aleluia! Aleluias. Então atento os teus ouvidos. Aleluia, não olha para mim. Analisa a palavra do Senhor. Amém, igreja? Lucas capítulo 12, em nome de Jesus Cristo. A partir do versos de número 35. Aleluias. E o Senhor diz: fala à minha igreja. Eis que eu estou voltando. Aleluia, eu falarei com meu povo. Aleluia, por isso atentai os vossos ouvidos. Aleluia, porque o Senhor quer falar contigo. Aleluia. Amém? Todos encontraram em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. A partir do versos, Lucas capítulo 12, a partir do verso 35 adiante, que vai dizer: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede-vos semelhante aos homens que espera o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater logo, possa abrir-lhe. Bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e o achar assim, bem-aventurado são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estais luz também, aleluia, apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagina. Toma teus assentos e glorifica o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para com a minha vida e para com a tua vida todos os dias. Aleluias. O Senhor Jesus Cristo, aleluia, Ele sempre teve zelo e amor pelas tuas ovelhas. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo sempre buscou ensinar, instruir, corrigir, repreender nos momentos certos, para que houvesse um povo limpo, perfeito, aleluia, para entrar no reino do céu. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, Jesus Cristo começa a indagar uma parábola aos teus discípulos a respeito do momento, aleluia, ao qual nós terminamos de meditar o texto, aleluia, ao qual os servos esperam o teu Senhor. E o Senhor vai dizer para eles: mantém cingido os vossos lombos, isso é, se revista da força da palavra, se revista do conhecimento, aleluia, se fortalece, se prepara, porque o Senhor está dizendo para que tuas candeias permaneçam acesas, tuas lâmpadas permaneçam acesas. O que Jesus estava dizendo? Porque se o crente não guarda a tua palavra, não se reveste da palavra, aleluia, não vive a palavra, não deixa ser moldado e transformado pela palavra, Jesus está dizendo que é lamparina apagada. Jesus está dizendo que não tem luz, não tem direção, está sem caminho. Por isso ele vai dizer: cinge os teus lombos, cinge servos, mantenha as tuas lâmpadas acesas, aleluia. E ele vai começar a dizer como os servos, aleluia, os homens ficou esperando, aleluia, o teu Senhor voltar. E ele começa a dizer para o teu discípulo, aleluia, mesmo os homens que estavam no cuidado da casa não sabiam
sabia nem a hora e nem o dia. Simplesmente o teu Senhor se afastou deles, aleluia, e deu uma casa para eles cuidar. Deu uma casa para eles zelar, para manter os cuidados até a vinda daquele Senhor. E Ele está dizendo: bem-aventurado é você, homem, bem-aventurado és tu, a mulher, aleluia, se quando vier o teu Senhor e tu logo quando Ele bater, você ouvir. Entende uma coisa, igreja? Quando os crentes, Jesus está batendo na porta do teu coração, falando aos teus ouvidos dia após dia, aleluia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, crentes, tempos e tempos na congregação, e Jesus está batendo na porta, e tu está dizendo: esta palavra eu já ouvi. Mas Ele quer saber se tu está praticando, Ele quer saber se tu está se revestindo, Ele quer saber se você está se exercitando a tua vida espiritual na palavra. Aleluia, porque muitos no tempo, quando Jesus chegou, era crente como nós, crente que andava no templo, crente que apresentava sacrifício, crente que apresentava labores, crente que apresentava a palavra. Agora o problema estava, aleluia, porque não é só pregar, não é só cantar, não é só orar, não é só jejuar. Jesus estava querendo falar com o povo que eles precisavam estar vestidos daquilo que eles não estavam. Não é você estar na casa todo dia. Entenda uma coisa: poderia ter culto a semana inteira, aleluia, mas será que você se santificaria a semana inteira? Ou só quer se preparar no dia do culto da ceia? Não vou brigar, não quero problema, eu vou desviar do mal, porque eu tenho que tomar a Santa Ceia limpo. Só que Jesus estava olhando que o coração do povo não tinha temor para com Deus. Assim, nos dias de hoje, muitos não têm temor para com Deus, mas dizem: eu sou crente, eu sou servo, eu estou na igreja na oração, eu estou na igreja a se chamar para o monte, eu estou na igreja a se chamar para o evangelismo. Mas Jesus está dizendo: obra não salva, obra não te faz entrar no céu, mas a santidade, estando se enchendo da palavra, revestindo o teu coração desta palavra pura e santa, aí sim toda a tua obra diante dos olhos do Senhor Ele vai ver. Escuta aqui, igreja, a palavra do Senhor está escrita em Atos, aleluia, dos apóstolos, aleluia. Cornélio era um homem pagão, porém era um homem que orava, era um homem que fazia bondade, era um homem que ajudava o próximo, era um homem que apresentava diante de Deus com oração. Porém, aquele homem não tinha conhecimento da palavra do Senhor para temer e servir a Deus, mas contudo teu coração era voltado ao Senhor. E a palavra vai dizer que este homem estava orando certo dia, e o anjo do Senhor vai aparecer para este homem e dizer: Cornélio, aleluia, o Senhor tem ouvido a tua oração e o Senhor tem visto as tuas esmolas, aleluia. Entenda, olha as obras do homem, mas porque o coração estava voltado para o céu, o coração dele estava em temor para com Deus, embora não conhecia a Jesus Cristo. E o Senhor vai dizer para ele: vai na rua chamada direita, lá vai estar na certa casa um homem chamado Simão, aleluia, curtidor. Na casa dele estará Simão Pedro, aleluia, e chama ele para vir aqui na tua casa, e ele dirá o que tu tens que fazer. Entende uma coisa, igreja? Enquanto tu está orando, enquanto você está temente, enquanto está se revestindo, o céu está contemplando, o céu está te olhando, o céu está te contemplando.
E a palavra do Senhor vai dizer: sobe Pedro, aleluia, em cima do terraço. Aparece o anjo do Senhor, aleluia, e abre o olho dele em uma visão. E ele vê como um lençol em forma, aleluia, de um gelo descendo, cheio de animais dentro. E ele dizia a voz assim: mata Pedro e come, mata Pedro e come. E a palavra do Senhor vai dizer que 3 vezes repetiu, e 3 vezes ele disse: Senhor, na minha boca nunca entrou coisa imunda. E dentro da igreja, aleluia, e a palavra do Senhor vai dizer que o anjo diz: nunca diz imundo tudo que Deus criou. Tu pode apontar alguém, mas Deus conhece o coração. Tu pode ver as vestes de alguém, mas Deus contempla o teu coração. Tu pode olhar a vida de alguém e compreender, mas o Senhor está dizendo: eu vejo o que tu não vê, aleluia, eu acompanho na vida o que tu não acompanha. E o Senhor vai dizer: vai com eles. E os homens vêm até com Pedro, e Pedro vai. O que faz a obediência na vida do homem, mesmo se conhecer Jesus, mas tendo temor? Ele chega na casa de Cornélio. Judeu não podia se misturar com pessoas pagãs. E a palavra do Senhor vai dizer: ele entra na casa, e quando ele entra na casa do homem, e ele diz: pode dizer o que é. E ele disse: o anjo do Senhor assim me disse, e era para você vir, e tu me dirás o que vai fazer. Quando os crentes do Senhor está enviando e dizendo o que tu tem que fazer, tu não quer fazer, dizendo, aleluia, o que tu tem que determinar e praticar, e tu não quer prosseguir, aleluia. E a palavra vai dizer à igreja: olha a diferença de quem tem temor e de quem não tem temor. Estava toda a família de Cornélio na casa. Só de Pedro abrir a boca e começar a pregar o evangelho, começar a pregar a respeito de Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que todo o povo que estava na casa foram cheios do Espírito Santo. E quando Pedro pregava, o povo recebia a palavra. E quando ele recebia a palavra, o Espírito Santo preenchia, o Espírito Santo batizava, o Espírito Santo trabalhava. E Pedro, sem entender a glória de Deus acontecendo na vida de quem recebe a palavra. Aleluia. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: se tu não recebe a palavra, tu não recebe o Espírito. Tu pode até receber dom, mas receber dom não quer dizer que tu está cheio do Espírito. Tu pode até falar em língua, falar em língua é dom, mas se tu não te obedecer a palavra, tu não tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer: o homem só precisava do Espírito Santo para ser consumado a tua vida com Cristo. E eu te pergunto: o que tu está precisando na tua vida? O que você está precisando na tua vida? É dinheiro? É casa? É amigos? É fama? Reconhecimento daquilo que tu está fazendo? Aleluia, eu quero te dizer: Cornélio procurou presença, Cornélio procurou obedecer. Por causa da tua obediência, recebeu a palavra, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo na tua casa, na tua família, e tudo foi abençoado. Entenda uma coisa aqui, igreja: Jesus, ele desperta o povo para ser cheio, mas tem um povo que quer estar cheio de ignorância, de cegueira espiritual, de dureza, de frieza, de contenda, de ambição, de exaltação, de soberba, de ódio, de ciúme, de inveja. Aleluia! Enquanto o Espírito Santo está dando a oportunidade para te enxergar, para te fazer ser luminoso, para te fazer resplandecer, e muitos não estão entendendo o chamado do Senhor da tua vida. Glória a Deus. Entenda uma coisa: para Pedro, aquilo foi impactante.
importante. Porque primeiro ele teve que aprender de Jesus, andar com Jesus, se assentar com Jesus, receber o Espírito Santo, mas contudo, ele achou que os outros iam passar pelo mesmo processo. Mas enquanto tem temor a Deus, enquanto tem obediência a Deus, ele viu que o homem não precisou descer nas águas, porque o homem já tinha se arrependido antes de descer nas águas. As águas do arrependimento é para que o crente se arrependa, mas o crente desce nas águas, levanta e continua com a mesma carga, continua com o mesmo pensamento, com o mesmo coração. Aleluia! Mas aquele homem, para Pedro, foi impactante. Por quê? Porque o homem não precisou descer as águas para receber o Espírito Santo. Porque ele já tinha arrependido dos teus pecados, das tuas falhas, das tuas transgressões. E o Espírito Santo desceu sobre ele quando recebeu a palavra que traz luz. Tu quer luz na tua vida? Tu quer luz na tua vida, crente? Você quer ser luminoso, resplandecente, crente? Aleluia! Para isso é necessário tu tomar posse da palavra. É necessário tu exercer a palavra. Aleluia! Se mentir, não mente mais. Aleluia! Se contendia, não contende mais. Se odiava, não odia mais. Se perseguia, não persegue mais. Se comprava e não pagava, agora paga. Glória, meu Deus, aleluia. Porque a igreja não tem como sermos revestidos da palavra e andar errante. Ou tu serve, ou tu não serve. Ou tu teme a Deus ou não teme. Porque quem tem o Espírito Santo, ele não pode ficar dividindo o teu pensamento. Ou ele se santifica para ser santo e se justifica todo dia perante o Senhor, para que ele venha se santificar ainda mais perante o Senhor e ser luminoso. Ou ele se suja cada dia mais. Aleluia. Ou ele se torna mais injusto a cada dia. Então entende uma coisa, igreja. Jesus falou, o Senhor vai voltar. Aleluia. Ele deixou certo para o discípulo que ele ia voltar. Mas era necessário estar cingido da tua palavra. Era necessário estar luminoso. Tu tem que ser lamparina. Jesus disse que nós somos o sol da terra e a luz do mundo. Olha a diferença de quem tem luz e de quem não tem luz. Quem tem luz vai buscar sempre trilhar o caminho da verdade. Vai trilhar, caminhar sempre pelo Espírito Santo, pela vontade do Espírito Santo. Este homem e esta mulher é espiritual e não carnal. Este homem e esta mulher discerne bem o que é verdadeiro e o que é falso, o que é do diabo, o que é de Deus, o que é do homem, o que é da prostituição, o que é da carne para o engano da carne e o que é de Satanás para a condenação. Então entenda, quem é da luz ele tem discernimento. Quem tem a luz ele tem clareza. Jesus ele mostra que quem tem, aleluia, a luz ele tem clareza. É necessário, igreja, aleluia, tu que é crente, nós que servimos ao Senhor, ter clareza do que é do mundo e do que é de Deus. O que é que te pertence, o que é que não te pertence. Aleluia. A palavra do Senhor vai deixar claro. Jesus Cristo ele vai dizer, aleluia, se quando aquele que ele vier e bater e estiver vigiando, seja na primeira vigília, na segunda vigília e na terceira vigília, ao bater a primeira vez e ouvir, ele disse, isso é arrebatamento. Quem ouvir o segundo chamado, ele será levado, porque está preparado
crente que está acomodado, crente que está sossegado, crente que está distanciado, crente que quer se preparar na última hora, não vai ouvir. E como Jesus te chama? E como Jesus chama a atenção do crente? Como é que ele bate na tua porta? Palavra. Ele vai usar alguém para te falar. Ele vai usar alguém para te exortar. Ele vai usar alguém para te repreender. Ele vai usar alguém para te instruir. Ele vai usar alguém para te corrigir. Ele vai usar alguém para te direcionar. E se tu der ouvido a alguém, aleluia, ele vai te dar o Espírito Santo para que tu possa ouvir o próprio Deus. Porque ele disse para Miriam e disse para Arão, aleluia, se tiver alguém como o meu servo Moisés, manso, aleluia, eu também falarei com ele, boca a boca, face a face. Mostra-me o manso que tem no meio de vós, e eu falarei com ele. Então entende, igreja, Deus ele usa alguém para te despertar. Mas se estiver tão ligado na carne, vai dizer assim: eu sirvo a Deus, eu sou crente, e vem dizer tal coisa. Eu já li na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não vi nada disso. Bíblia não sustenta a carne, sustenta espírito. E não ouve a Deus falar, porque é mais fácil ouvir a carne. E a carne pede que quer andar na luz. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluias, em Apocalipse capítulo 3, aleluia, no versos 20, a palavra do Senhor vai dizer: eis que estou na porta e bato. Glória. Se alguém ouvir e abrir, eis que eu entrarei, cearei contigo e vós comigo. Então começa a entender. Ele bate, se tu entrar, ele vai te dar o que comer. E tu tem que aceitar o que ele põe na mesa. Tu tem que aceitar o que ele diz: tu comerás comigo e eu contigo, porque ele te alimenta. É o Senhor que sustenta. Quer ser fingido, quer ser revestido, aleluia, com o mal que o Senhor te der. Porque ele disse a Ezequiel, aleluia, Glória a Deus. coma o que eu te dou, Ezequiel, e não seja rebelde como a casa rebelde. É o que Deus dá. E eu pergunto, ele te dá a palavra para gerar fonte de água viva dentro do teu coração, na tua consciência. Ele diz para soltar para a vida eterna. E eu te pergunto, cadê a fonte? Cadê a fonte? Porque a água está jorrando desde que ele veio à terra. E eu te pergunto, cadê a sua fonte? Está fazendo você jorrar para a vida eterna? Aleluia. Ou para a decepção e vergonha da condenação? Para onde está a tua fonte, igreja? Ele desfige o teu fogo e mantém acesa as tuas candeias, porque eis que eu venho, mas é necessário alguém está esperando, alguém está preparado, alguém está revestido. O Senhor não te chamou para te perder, Ele não te chamou para te deixar para trás, Ele não te chamou para você ser dominado pela carne ou por espírito imundo. Ele não te chamou, aleluia, para você ir para a condenação eterna. Ele te chamou para a vida eterna. Ele te chamou para a vida eterna, se você quiser. Aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, como a palavra que o pastor já, aleluia, direcionou em Romanos capítulo 8, aleluia, que é necessário nós andar segundo o Espírito, aleluia, e não segundo a carne. Paulo ainda ele prossegue dizendo, aleluia, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele diz
porque a lei do Espírito de vida nos livrou da morte. Então entenda, tu tem uma lei, tu tem estatuto, tu tem mandamentos, aleluia, que na vida ele te livrou da morte, aleluia, porque o salário do pecado é morte, mas ele te trouxe vida. Tu tem que manter a tua vida no altar. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Jesus, ele fez o sacrifício e doou como um sacrifício. Aí muitos dizem, Jesus já levou minha dor, Jesus já perdoou meu pecado. Agora se é Jesus, eu estou salvo. Ei, ele fez sacrifício. Ele bebeu um cálice que não era dele, tomou uma cruz que não era dele. Tudo para você se fingir, tudo para nós se revertir, tudo para nós ter uma vida eterna. Aleluia. E eu te pergunto, o que tu tem feito com a tua vida? O que tu tem feito com os seus dias? O que tu tem feito com as tuas horas? O que tu tem feito com os teus momentos? Se aplicou aos prazeres da carne, aos teus afazeres, aleluia, e esqueceu do sacrifício que ele fez por ti? Aí tu quer ir para o céu? Igreja, Jesus te chamou para a vida eterna. E quantos têm se perdido? Jesus não nos chamou só para sentar e ouvir. Ele nos chamou para exercer, para andar segundo o Espírito Santo. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Apocalipse capítulo 16, 15. A palavra do Senhor, Jesus, ele vai dizer: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado sois aquele que guarda as tuas roupas. Aleluia. Para que não ande nu e mostre as tuas vergonhas. Então, bem-aventurados são quem? Os que estão vestidos de santidade, os que estão vestidos de verdade, os que andam na justiça, os que andam em retidão, os que andam na verdade. Ele está dizendo: ei, eu venho, aleluia, como ladrão. Você não vai ladrão roubar na tua casa a hora que ele vai. Ele te pega dormindo, pega quando você não está em casa, aleluia. Ele vai pegar você quando está despercebido. E Jesus está dizendo: eu vou te pegar na distração. Eu vou te pegar quando tu estiver bem esquecido do céu, ligado somente na terra. Mas se eu te desperto, se tu fique com a minha palavra, se você está revestido, tapando todas as tuas monteias, dando testemunho da minha palavra, da minha glória, da minha presença, ele diz: tu serás bem-aventurados. Então entende, crente? Glória a Deus. A palavra do Senhor é para a vida e não para a morte. Agora eu te pergunto, por que tem tanta gente morta espiritualmente? Como nós sabemos que estamos mortos espiritualmente? A missionária Dayana trouxe a palavra do Vale do Oceano, Ezequiel 37. Como Israel se via morto, Israel se via nu, Israel se via longe da presença de Deus. Eles estavam no templo, apresentavam sacrifício, louvores, falavam da palavra com o povo. Eles se sentiam vivos. Sim ou não, igreja? Mas foi necessário Deus mostrar ao profeta que o povo estava morto espiritualmente. Estava tão seco da presença de Deus. E eles não percebiam. E quando o Senhor ele diz: vai lá e profetiza, ele vai lá e profetiza: osso seco, assim diz o Senhor, ouça a palavra do Senhor e vereis. Por que ele disse isso? Porque o povo não estava exercendo a palavra. E quando não se exerce a palavra, nós estamos longe de Deus. E se está longe de Deus, nós estamos secos, sem a presença, sem vida. Aleluia.
Esse sim, Jesus é a vida. E quem tem Jesus tem vida eterna. E se nós tem mente atribulada, perturbada, com trem que vive mais na carne, nós somos ossos secos. Aí agora olha para dentro do dedinho, com toda sinceridade. Com toda sinceridade. Tem ódio aí dentro? Neste momento não, mas lá fora. Decorrer da semana. Deu com raiva de alguém? Falou mal de alguém? Aleluia. Contendeu com alguém? Fez algo, aleluia, que não estava segundo a vontade de Deus, mas segundo a tua carne. Trilhou em caminhos que era para estar em consagração e foi por sua maldição. Se tiver isso no teu coração, se tu exerceu em algum momento, a intriga, o ódio, a inveja passou pelo teu coração, está seco. E Jesus, Ele quer te resgatar. Jesus, Ele quer salvar. Aleluia. Igreja, nós estamos acostumados em ouvir cultos, pregações que nos faz tremer de emoções e não de razão, pela verdade. Enquanto isso, o nosso interior está acabado, destruído, abatido, tomado pela tristeza, tomado pela angústia, tomado pelo desespero. Por quê? Mas no momento do fervor e do barulho, tudo acontece porque é emoção. Isso não é avivamento. Avivamento é estar em você estar cingido, revestido da palavra do Senhor. Então o Senhor, quando Ele mostra o profeta o vale de osso seco, Ele fala: eu quero restaurar o meu povo, mas eles precisam dar ouvido à palavra para viver. Eles precisam dar ouvido à palavra para o Espírito de vida entrar neles. Para que eu limpe o sepulcro calhado que é os corações dele. Jesus disse, igreja, que o nosso coração é onde tem as piores coisas. Jesus disse que dentro do nosso coração é de onde bate o adultério, a fornicação, a maldade, aleluia, o roubo, aleluia. Jesus disse o homicídio, tudo parte do nosso coração. Aí tu diz assim: não, mas eu não tenho nada disso. Deixa alguém te dar uma cutucadinha para ver. Deixa alguém só te dar uma machucadinha no pé, para ver se você não está aí dentro, para ver se esse leão não sai daí de dentro, querendo engolir, arrancar um pedaço de carne dos outros. Só está adormecido. Jesus vai dizer aos teus discípulos, o despertando. Dessa maneira o Senhor vai dizer: Simão Pedro, tu dormes, não pode velar comigo apenas uma hora? Aleluia. O Senhor vai dizer para ele: o Espírito está pronto. E qual é esse Espírito que estava pronto? Jesus estava dizendo: Pedro, a mente sua já está pronta. Eu já te despertei, eu já te ensinei, você já conhece. Mas ele vai dizer: mas a carne é? A gente pode até conhecer, mas se não tiver em espírito, Jesus diz, a carne vai funcionar. A carne vai te despertar a desejo maligno, a fazer o que não é provido de Deus, a desviar-se da presença, aleluia, a fazer tudo que é de errado, porque você não larga da carne até você morrer. Mas sobre ela tu tem domínio. O Senhor vai dizer: tu tem consciência, vigia para ter domínio, vigia para ter domínio. Aleluia. Porque senão, igreja, Jesus vai voltar
E tanto tempo a gente na igreja, se a gente não vigiar, pastor, muitos vão ficar. E vai dizer assim: eu estava lá, Jesus na igreja. Como a palavra do Senhor vai ser nas parábolas. Em Mateus capítulo 25, o Senhor vai dizer que o reino do céu é semelhante às 10 virgens, mas apenas só 5 eram prudentes. Embora todas eram virgens e todos são crentes. Mas no meio dos prudentes tem sempre os insensatos. E o Senhor começa a mostrar para a tua igreja, para mim e para ti. Embora anda junto, come junto, espera Jesus junto, mas o coração não estava limpo. A verdadeira luz, a palavra nunca esteve dentro. E Jesus estava dizendo que quando o Senhor vier, aleluia, muitos vão estar em treva e não em luz. Quando ele diz que só as prudentes estavam com a lamparina acesa, ele está dizendo só os que estão, aleluia, alicerçados na palavra, este sim, ele tem a luz. Por quê? Quando você recebe a palavra e exerce a palavra, ela te faz uma lâmpada. Ela te faz tu resplandecer. Se tu te contemplar no mundo espiritual, muitas vezes você pode te contemplar, você é inocente. Por quê? Se tua vida estiver santificada, resplandece, tu vê. Mas se tua vida estiver atribulada, você nunca vai ter visão do céu. Você nunca vai compreender o que Jesus quer para você. E o que Jesus quer para você, igreja, é vida eterna. E ele estava dizendo, aleluia, que 5 insensatas estavam na igreja, mas nunca se revestiu da palavra, nunca viveu a palavra, simplesmente cantava, pregava, estava junto com as prudentes, porém nunca se tornou prudente. Aleluia. Tem crente prudente aqui nesta noite? Tem crente que está, aleluia, usando a prudência para manter a tua vida com Cristo ativa. Glória a Deus. É necessário, igreja. É necessário. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, em Apocalipse capítulo 22, 14. Bem-aventurados são aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Aleluia. E lava as suas vestes e esteja embranquecida, para que tenha direito, aleluia, a fruto da vida e possa passar pela porta da cidade santa. Aleluia. Glória. Aí eu digo, Aleluia. está cingido, está revestido, está limpo, está puro. Ele está dizendo só quem tem direito que vai entrar. Aí ele prossegue na frente, mais em Apocalipse 22, 17. Ele vai dizer, e o Espírito e a esposa diz, vem. Quem é o Espírito? É o próprio Deus. Quem é a igreja? Que convida as pessoas todo dia e diz para o povo, vem. Alguém aqui ouviu? Aleluia, ele está dizendo também, vem. Aleluia, alguém lá fora ouviu? Ele está dizendo, vem. Aleluia, tem alguém aí que tem sede? Ele disse, vem. Aleluia, se quiser, ele diz, toma de graça a água da vida. Ele não te cobrou. Embora pessoas cobram fortuna por uma Bíblia, mas ele não te cobrou de ensinar a verdade. Igreja do Senhor, ele está chamando a atenção do teu povo. Ele está chamando para que tu venha, para que tu seja cheio, para que você anuncie a mais alguém para vir. Aleluia. E assim será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Se exercesse. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 8, aleluia, no versos 11, aleluia,
Ele vai prosseguir, Paulo dizendo, igreja, se o Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em nós, Ele também nos ressuscitará. Ele nos dará vida, igreja, porque Ele disse, aleluia, o Espírito Santo, Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, e assim também, se houver mortos nesta noite, Ele quer ressuscitar. Ele diz que Ele habita em nós, assim como Ele ressuscitou Jesus, Ele ressuscita a ti. Se tu não dá, se tu crê, Ele diz que Ele te ressuscitará. Mas depende de ti. Isaías que tanto pregou, que Isaías vai chegar e dizer, Senhor, quem deu ouvido à nossa pregação e alcançou o braço do Senhor? Tem gente que diz, se não me chamar para pregar, não importa não. Se fechar a porta, não importa não. Se você não quiser ouvir, também não importa não, eu importo. Porque eu sei que se você não ouvir, vai para o inferno. Se você não buscar se encher do pé da salvação. E a minha alma precisa se compadecer da sua. Se eu apoiar o teu erro, eu não te amo, eu te odeio. Se eu apoiar o engano que está na tua vida, eu não te amo, eu te odeio. Mas se eu te falo a verdade e tu não aceita, aí tu não me odia, tu odia o Senhor. Porque Ele diz, se alguém te perseguir, perseguiu primeiro a mim. Se alguém não te receber, também não recebe a mim nem a quem me enviou. Então nada que o homem faça para atingir o próprio homem, está fazendo para o homem. Ele faz, persegue a Deus, persegue a Cristo. Então, igreja do Senhor, a palavra Ele trouxe para mim e para você ter vida. Mas para mim e você ter vida, é necessário nós estar preparados. Será que se Jesus voltasse hoje, essa igreja é do céu? No nosso coração a gente diz assim, estou preparado. Eu digo, Jesus, não me leve enquanto o Senhor não vê que eu estou preparado. Eu busco todo dia. Mas todo dia eu vejo que eu não cheguei nem perto ainda de estar preparado para o céu. Se Jó, sendo íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, passou por uma prova e estava ali padecendo na terra e Deus não tirou ele para que o nome do Senhor fosse exaltado, como é que eu estou pronta para ir para o céu? Então todo dia, não diz que você está pronto, diz que você precisa. Se põe na dedicação para você crescer debaixo da graça e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que tu tenha vida eterna, para que tu esteja revestido, igreja. Porque se você não receber a palavra do Senhor, se você não usar desta palavra para você viver, você não vai aguentar o sofrimento, a aflição, os problemas que está vindo sobre a terra, as calamidades, as enfermidades, as guerras, tu não vai suportar. Agora, se tu estiver revestido e preparado, em nome de Jesus Cristo, aleluia, tu vai suportar. E Ele vai mostrar que Ele é Deus. Por isso, em nome de Jesus Cristo, ouve o que Jesus disse e faça assim, porque Ele diz, é Ele mesmo, aleluia, que quando tu abrir a porta, Ele diz, Ele mesmo que vai te levar e vai te conduzir até a mesa. Ele mesmo vai te cingir de vestes resplandecentes, porque tu alcançou a glória e a vida eterna. Mas Jesus disse que para eu e você alcançar, Ele disse que nós precisamos se revestir e manter-se na palavra, para ficar aceso à luz. Veja que a palavra do Senhor diz que o noivo veio à meia-noite. Jesus disse que não sabe nem o dia nem a hora, mas encontrou, aleluias, as insensatas em trevas.
Glória a Deus. Mas as que estavam com ela, mesmo sendo na madrugada, sem a luz que clareava a noite, contudo, elas estavam lá brilhando como lâmpada. E ele olhou e viu: é minha, é meu, passa, entra, toma posse de tudo que é teu, filho, de tudo que é teu, filha, porque estava luminoso, estava luminosa e entrou para as portas do corteiro. Por isso, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus Cristo, e toma posse dessa palavra, igreja. Aleluia.